Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.2, exercício número 34. Vamos ao enunciado. Encontre equações para a reta tangente e para a reta normal a curva no ponto especificado. Y igual a 2x dividido por x² mais 1 no ponto 1 e 1. Bom, temos que achar aí no exercício as equações da reta tangente e da reta normal. Então, vou começar falando sobre a equação geral da reta, que é dada por y menos y0 igual a m, que é a inclinação da reta, vezes x menos x0, onde y0 e x0 é a coordenada do ponto especificado, x0, y0, foi dado. Então, para achar as equações da reta tangente e da reta normal, precisamos aí da inclinação de cada uma, respectivamente. Podemos começar encontrando o m da tangente, que vem aí da definição, que é a derivada da função no ponto, tá? E o m da normal, ele é definido aí, né? A normal da reta tangente tem que formar 90 graus, e ele é definido como o oposto aí do inverso do m da tangente, quando o m da tangente, é claro, diferente de zero. Bom, então, tendo aí essa definição, vamos começar encontrando o m da tangente fazendo a derivada da função, né? Lembrando aqui que função de x é igual a y, então vamos ter aí que f' de x vai ser igual. Para fazer a derivada da função, a gente vai ter que usar aí a regra do quociente, né? Temos aqui uma divisão. O que é a regra do quociente? A regra do quociente é quando eu tenho um f dividido por um g e quero fazer a derivada, eu vou fazer a derivada da primeira função, que é a função que está em cima, vezes a segunda função, que é a que está embaixo, menos a primeira função, que é a que está em cima, vezes a derivada da segunda, que é o g, dividido pela segunda derivada ao quadrado. Então, essa é a regra do quociente. Essa é a regra que eu vou aplicar aqui. A gente pode separar aqui essa que está em cima como sendo f, essa que está embaixo como sendo o g. Então, a gente começa, derivada f', derivada de 2x é 2. Copia a segunda do jeito que está, ou seja, x² mais 1. Aí, menos, copia a primeira do jeito que está, 2x. Deriva a segunda, derivada de x², 2x. Derivada de 1, 0. Então, vezes 2x. E tudo isso daí a gente divide pela segunda função ali, que é o x² mais 1g ao quadrado. Então, a gente pode simplificar e f' de x como sendo que a gente vai ter 2 vezes x², dá 2x², e aqui 2 vezes 1 mais 2. Aqui menos 2x², menos 2x vezes menos 2x, aqui vai dar 4x². Então, vai ficar menos 4x² com mais 2x², fica menos 2x². E aqui o mais 2. Tudo isso daí dividido pelo x² mais 1 ao quadrado. Dá para pôr esse 2 em evidência, eu vou colocar ele em evidência. Vou escrever aqui o positivo primeiro, que sobrou 1, e aqui que sobrou o x² depois. Tudo isso aí sobre x² mais 1 ao quadrado. Vou deixar aqui simplificado, tá? Que a gente vou utilizar depois para a gente explicar aí fazendo um esboço do gráfico. A gente vai utilizar aí a primeira derivada. Mas aqui para a resolução do exercício você poderia nem simplificar, porque a gente quer a derivada no ponto. Basta pegar aqui essa equação e já substituir o ponto direto. Claro que a substituição aqui vai facilitar um pouco mais aí a gente visualizar o que acontece. Então, a gente tem que f' de x vai ser igual a f' de x
no ponto, né? A gente vai pegar aqui o x0, 1, vai ser 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aqui 1 menos 1 vai dar 0, 0 vezes 2 é 0, e 0 dividido por qualquer coisa é 0. Ou seja, portanto, o m da tangente é igual a 0. Então, temos a seguinte equação para a reta tangente. Tá? A equação da reta tangente vai ficar y menos a coordenada y0 do ponto, que é 1, igual ao m da tangente, que é 0, vezes x menos a coordenada do ponto, que é 1, x0. Aqui, como a inclinação é 0, todo esse termo desse lado vai zerar. Então, a equação da reta tangente é y igual a 1. E agora, a reta normal? Qual vai ser a equação da reta normal? Por quê? Porque o m da tangente é igual a 0. Aqui só pode ser o oposto do inverso se o m for diferente de 0, né? Porque não dá para dividir pelo 0 aqui. Quando a inclinação da reta tangente é igual a 0, significa que isso é uma reta horizontal, né? Ó, o y é constante, paralelo, y constante é uma reta paralela ao eixo x. Então, a reta normal vai ter que ser uma reta paralela ao eixo y, ou seja, vai ter que ser um x constante. Então, toda vez que a gente tiver a inclinação da reta tangente igual a 0, o m da normal, a equação da reta normal, vai ser x igual a x0, tá? Essa vai ser a equação aí que a gente vai ter para a reta normal, x igual aí ao x0, x0 vale 1. Essa vai ser a equação da reta normal, uma reta constante, né? Porque tem que formar 90 graus entre aí a tangente e a reta normal, tá? Bom, vamos ver isso aí no gráfico, como que está acontecendo para visualizar de uma forma melhor. Vamos fazer o esboço aí do gráfico. Então, vou desenhar aí o eixo y, o eixo x, tá? Quem não conseguir aí visualizar o esboço ainda, pode fazer o gráfico aí em algum aplicativo ou no GeoGebra, tá? Para entender e visualizar um pouco melhor. Bom, qual é o nosso ponto aí que a gente quer analisar? 1 e 1. Então, esse é o ponto definido. Vou pegar esse ponto aí, vou marcar aqui, ó, 1 para o x, fazer um pouco maior aí, né? A escala, 1 para o y, tá? Então, esse ponto é o ponto especificado. Eu sei que vai passar por ali a curva. Lembra lá que eu peguei aqui, falei que deixar aqui isolada a primeira derivada? Por quê? Porque eu sei que quando eu igualo a primeira derivada a zero, ou seja, 2 vezes 1 menos x² sobre x² mais 1 ao quadrado igual a zero, eu acho aí os possíveis pontos de máximo ou mínimo. Então, vamos utilizar isso aqui para verificar. Ó. Esse termo aqui passa para lá, vai multiplicar por zero, vai zerar. Então, esse 2 passa dividindo, 0 por 2 dá 0. Então, vai sobrar essa equação igual a zero, ou seja, vai sobrar 1 menos x² igual a zero. Ou seja, o x tem que ser mais ou menos a raiz de 1. Ou seja, o x é mais ou menos 1. O 1 já verificamos aqui que é um ponto, né? Onde a inclinação da reta tangente é igual a zero, ou seja, vai ter um ponto de máximo ou mínimo. E em menos 1, a gente agora verifica também que vai ter um ponto aí de máximo ou de mínimo. Então, em 1 a gente já calculou que é 1, quanto que vai ser a função de menos 1? A função de menos 1, se a gente aplicar aqui, vai ser 2 vezes menos 1, dividido por menos 1 ao quadrado mais 1, né? Aqui vai dar 2, aqui dá menos 2, portanto, menos 1. Então, a gente vai marcar aqui um menos 1 para fazer o esboço do gráfico. Estou mostrando aí como constrói, se já tiver o gráfico pronto, melhor. Bom, então, aí eu pego aqui o 0 e 0 para verificar, né? Se a gente colocar aqui
x igual a 0, dá para ver que vai zerar, porque é 2 vezes 0, e aqui vai embaixo vai dar 1. Então, passa pelo zero. Se a gente agora pegar as condições aí de limite, quando x tende ao infinito, né, a gente vai ter aí, se a gente usar a regra de L'Hopital, aqui fica 2 sobre 2x, né, fica 1 sobre x, que tende a 0. Tá? Então, eu sei que é uma curva que vem aqui, passa pelo ali máximo, e quando vem aqui perto do x, vai para perto do zero. Tem um limite aqui. Aqui acontece a mesma condição. Desce, passa aqui por um ponto, que vai ser ponto de mínimo. Quando o x vai para menos infinito, como aqui usando o L'Hopital, a gente vê que vai ficar 1 sobre x. Para menos infinito também, a função tende a zero aí. Lembrando um pouco de limite. Tá? E quem não viu ainda, também não é necessário. É só importante ver aí o gráfico. Bom, esse é o esboço do gráfico, tá? Essa curva aqui é o y igual a 2x sobre x² mais 1. Tá? Quem não conseguir fazer o esboço ainda, como eu disse, vai lá, joga no programa e vai verificar. Então, o que a gente tem? Ó, que no ponto 1 igual a 1, a gente verificou que a inclinação é igual a 0. Ou seja, ó, a reta tangente nesse ponto é uma reta paralela ao eixo x, que é exatamente a reta y igual a 1. A reta normal é essa reta, ou seja, qualquer reta normal, a reta constante y é alguma coisa, vai ser o x, onde elas cortam. Ou seja, se a gente pegar aqui a 90 graus, ó, a gente tem aqui a reta normal. Essa reta normal vai ter a equação x igual aí o x0, que nesse caso é igual a 1. Então, essa é a reta normal, essa aqui é a reta tangente que passa ali naquele ponto, naquela curva. Então, toda vez que a inclinação da reta tangente der igual a 0, a equação da reta normal vai ser x igual a x0. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!